CPFL Energia apresenta. Somos quase 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Nossas necessidades impulsionam mercados, movem indústrias de produtos e serviços, modificam leis, estimulam movimentos sociais. Precisamos de energia para manter tudo isso em movimento. Que caminhos nos levam ao equilíbrio perfeito entre consumo, produção energética e sustentabilidade? Que caminhos garantem a sustentabilidade energética de um país como o Brasil, que consome cada vez mais? Estamos nesse caminho? Eu sou Amir Klink e juntos iremos trilhar os caminhos da energia. A humanidade deu um grande passo adiante quando descobriu que o potencial das águas não estava restrito à navegação e à moagem de grãos. Responsáveis por 20% da energia elétrica gerada em todo o planeta, as usinas hidrelétricas representam apenas um dos possíveis usos do potencial das águas para a geração de eletricidade. Ainda pouco explorada, a energia das marés, ondas e correntes marítimas é limpa e no futuro poderá suprir uma parcela importante da demanda energética mundial. O Brasil possui o segundo maior parque hidroelétrico do planeta, perdendo apenas para a China. No episódio de hoje, vamos nos aprofundar nos temas que cercam o aproveitamento da energia das águas. Conheceremos os prós e contras da hidroeletricidade e veremos casos que ilustram os sucessos e os fracassos dessa exploração. Continuaremos assim, mapeando os caminhos da energia. Na matriz elétrica brasileira hoje, mais de 80% da energia que nós produzimos e consumimos, ela é renovável. Ela vem principalmente de energia hidrelétrica, mas ela vem também de biomassa e ela vem agora de energia eólica, que começou muito modestamente, mas que hoje já está ganhando uma importância relativa na nossa matriz elétrica. No que diz respeito à hidroeletricidade, o Brasil tem o terceiro potencial técnico a ser explorado do mundo. E o Brasil só utilizou 2/3 do seu potencial. Por que isso é tão relevante? Porque a hidroeletricidade praticamente não emite gás do efeito estufa. É uma fonte renovável, é uma fonte barata e ela pode ser produzida praticamente 100% no Brasil. Um século antes de Cristo, o homem já havia descoberto a possibilidade de transformar a força das águas em energia mecânica. Tudo começou com as noras, também conhecidas como rodas horizontais d'água. Com a força de quedas d'água, as noras eram usadas para moer grãos. Daí a construção dos moinhos de água tempos depois. A energia das águas passou a ser convertida em eletricidade no fim do século XIX, quando o carvão ainda era o principal combustível utilizado nas cidades. O desenvolvimento de tecnologias como o motor, o dínamo, a lâmpada e a turbina hidráulica foi fundamental para a implantação das primeiras usinas hidrelétricas. A primeira usina foi construída nas Cataratas do Niágara, nos Estados Unidos. O projeto foi idealizado por Nikola Tesla com o apoio de George Westinghouse. O Brasil não tardou a ter uma hidrelétrica. Nossa primeira usina foi construída no município de Diamantina, em Minas Gerais, durante o reinado de Dom Pedro II. De lá para cá, as tecnologias empregadas na construção e geração de energia em hidrelétricas vêm melhorando, trazendo maior eficiência e reduzindo os danos ao meio ambiente. O papel da eletricidade no desenvolvimento econômico do Brasil, no desenvolvimento social do Brasil é tamanho. A eletricidade ela é introduzida, digamos, mais sistematicamente no Brasil a partir do início do século XX e, obviamente, a partir de 1930, com a intensificação da industrialização, com a indústria pesada, com a indústria de bens de capital, essa eletricidade ela vai ser cada vez mais requerida.
Lenin dizia que o comunismo era igual a soviético mais energia elétrica. Aqui no Brasil é famoso Juscelino, não é? Que deu ênfase à construção de hidrelétricas importantes, a criação das grandes estatais, como a CEMIG em Minas, Furnas, na área do Sudeste. A história do Brasil tem uma componente importante que é a história da energia elétrica, que acompanhou essa necessidade de modernização do país. Há 100 anos atrás, todas as usinas hidrelétricas eram pequenas. Só mais recentemente que foram sendo construídas grandes usinas. E Itaipu, que é, no momento, a maior usina do mundo em operação, ela tem 12 milhões de quilowatts, que é suficiente para produzir energia para aproximadamente 10 milhões de famílias. A escala gigantesca das cidades brasileiras ou no mundo, não é? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, elas exigiram fontes também concentradas de energia. Isso foi um processo que ocorreu no mundo inteiro. Em países que têm grande população, como a Índia ou a Turquia, também a construção de hidrelétricas afeta uma população muito maior. E, portanto, está começando a surgir no mundo uma resistência grande à instalação de hidrelétricas por causa dos impactos sociais e ambientais. E aqui no Brasil está começando também, porque a expansão do sistema hidrelétrico brasileiro está indo na direção da Amazônia. Cerca de 70% do potencial hidrelétrico brasileiro ainda não explorado está situado no bioma amazônico. Daí o porquê nós temos que ter muito cuidado na exploração desse recurso. Qualquer obra de infraestrutura, como hidrelétrica, ela provoca transformações no ambiente natural. Quando você coloca uma barragem, você altera o ciclo de nutrientes que são importantes para toda a vegetação do entorno, para a manutenção de toda a biodiversidade que tem naqueles rios. Você altera o fluxo migratório de várias espécies de peixes e umas espécies dependem das outras. As populações locais dependem também desse ambiente equilibrado, que elas pescam, elas caçam. Algumas populações têm que ser deslocadas, porque a sua área de vida acaba sendo completamente inundada. Então, existe uma alteração muito significativa na questão ambiental, na questão social, quando você fala de um empreendimento com uma grande hidrelétrica. O problema do custo-benefício de hidrelétricas é difícil de decidir e é o tipo de problema que todos os governos enfrentam. Tipicamente, se 10 mil pessoas forem atingidas pela hidrelétrica, 1 milhão de pessoas serão beneficiadas nas favelas do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Essa é uma decisão muito difícil de tomar. Aqui no Brasil, a primeira legislação saiu em 1986. Então, antes disso, se fazia as usinas sob questão ambiental, dentro daquilo que se conhecia. Olhando sob a ótica social, a maioria dos projetos construídos na década de 70, antes de 85, foram construídos dentro da ótica do enclave. O que é enclave? Era aqui o seguinte, olha, eu tenho aqui um potencial hidrelétrico aqui, mas quem precisa de energia está lá a 1000 quilômetros. E aí o que acontecia? Naquele local do aproveitamento começavam a surgir demandas, população crescendo e tal e tal. Quando o projeto ia embora, deixavam vazio. Hoje, felizmente, já existem dispositivos legais que impõem que o tratamento socioambiental seja dado para e passo ao mesmo tempo que se desenvolve o empreendimento de geração de energia. Tem um processo de licenciamento ambiental que é bastante meticuloso e até problemático em muitas vezes, mas que visa exatamente a determinar qual o impacto ambiental produzido por uma usina que venha a ser construída. Nosso licenciamento da usina de Monte Claro, ele se baseou num projeto básico ambiental com 27 programas. Esses 27 programas eles foram divididos no meio físico, o biótico e o antrópico. O físico, a gente fazia trabalhos na parte de monitoramento climatológico, na qualidade de água, monitoramento das águas subterrâneas
E já no meio biótico, o monitoramento da fauna, da flora, o resgate da fauna e a flora também durante o enchimento do reservatório. E já no antrópico, a gente cuidava mais da parte sociocultural da região. Para que se tenha ideia, do total dos investimentos feitos na construção de usinas no Brasil, 14%, um pouco mais de 14%, são alocados para mitigação de efeitos socioambientais. Desses 14%, a maior parte dele destina-se aos aspectos sociais do socioambiental, porque é aí que estão as demandas mais custosas. Reassentamento de famílias é a principal delas, mas tem uma série de outras coisas, às vezes deslocamento de estradas e coisas desse tipo. A usina Campos Novos, ela é a segunda maior hidrelétrica do Brasil, ela possui 202 metros de altura, uma área de reservatório de 35 km². A usina de Campos Novos teve todo o seu planejamento bastante calçado na eficiência do empreendimento. Uma das coisas que destacam bastante é a alta eficiência na produção de energia pela área alagada. No projeto de Campos Novos, a gente conseguiu, através de uma engenharia bastante avançada, conseguir equilibrar a excelência de oferta de energia através de uma área alagada muito pequena. Essa convivência, digamos que harmoniosa com a comunidade, ela surgiu desde quando se iniciou as negociações com aquelas famílias que seriam remanejadas. Para quem foi atingido pelo lago, pelo reservatório, para quem era um arrendatário, pegou 17 hectares de terra, pegou 20 hectares de terra com construção e o proprietário recebeu a indenização, né? Então ele teve a opção dele, ele foi livre para negociar. A comunidade não atingida, mas a comunidade lindeira, teve, a nossa aqui, por exemplo, uma restauração, reforma, construção nova, né? Aí está aí o asfalto, desenvolvendo a região. Os royalties que está ajudando hoje o município fora do normal, né? Não precisa mais o filho sair daqui para estudar lá em Joaçaba, ou lá em Caçador, ou lá em Curitibanos, ou em outra região, longe dos pais. Ele pode fazer do pré à faculdade, né? Aqui, sair formado, um técnico aqui dentro do município. Então vai ter tudo aqui. Nós tivemos uma verba de manutenção, né, durante 6 meses, até que você conseguisse a começar a produzir na sua própria propriedade, né? E também assistência técnica, assistente social e a questão ambiental que mudou muito na região, né? Que nem a preservação de fontes de água, né? E até de matos, né? E na região, na verdade, ninguém tinha reserva legal dentro das áreas de terra, né? A energia hidrelétrica, ela emite gás do efeito estufa. Não é verdade que os reservatórios sejam completamente isentos de responsabilidade. A decomposição produz metano e CO2, e o metano é bem pior que o CO2. Agora, comparativamente às termoelétricas, a hidrelétrica é menos suja. Enquanto nós estávamos construindo Tucuruí, nós estávamos estudando Cararaú. Cararaú é hoje Belo Monte. Então nós fomos aprendendo das coisas que estavam acontecendo em Tucuruí, Ibaubina e Samuel e etc. E aí nós trabalhamos bem nesse conceito. Olha, mitigar e compensar os impactos ambientais negativos. Potencializar os impactos ambientais positivos. E aí gerou o conceito de inserção regional. Em vez de enclave, tem que deixar o máximo de benefício aqui, embora contribua com as demandas distantes. Bom, a verdade é que a gente vive num país que tem muita fartura de recursos e culturalmente a gente tem essa característica do desperdício. Então eu comecei a combater isso primeiro dentro do barco. A gente tem o desperdício exercido nos hábitos de consumo. Lavar a louça, por exemplo, a maior parte dos brasileiros não sabe lavar a louça, porque a gente tem muita água, a gente não tem problema para se livrar do esgoto, não tem muita norma que restringe. E aqui a gente usa um simples pedal. Enquanto se aciona uma torneira convencional, a mão está se deslocando para a torneira e num instante em que ela libera a água já está caindo, mas você ainda não está usando. Mínimo detalhe, mas você multiplica isso por 200 milhões de brasileiros, como seremos daqui a pouco, isso faz uma diferença muito grande.
se hoje nós já somos predominantemente hidrelétricos, do ponto de vista da geração de eletricidade, o potencial ainda é gigantesco. É importante dizer que ele não pode ser exclusivo, tanto por razões econômicas quanto por razões de segurança elétrica mesmo. A exploração prioritária do recurso hídrico na matriz energética, ela é fundamental, mas você não pode depender só disso. A natureza ela tem direito de mandar a chuva quando ela achar que deve mandar, como já aconteceu por diversas vezes, tivemos escassez de energia por conta de escassez de água. Então o país ele tem que também se equipar com outras fontes de energia, mas que não sejam prioritárias, e sim de reserva. Energia térmica a gás, energia térmica a carvão, a óleo, energias eólicas, sempre que possível, o potencial de biomassa, que é bastante extenso. E o que é maravilhoso que a gente tem nesse Brasil? Que a eólica, os ventos sopram mais fortes no Nordeste quando a hidrologia está pior e, portanto, quando a hidrelétrica está com nível mais baixo. E da mesma forma, a safra da cana, que se dá de maio a novembro na região sudeste, São Paulo, ocorre justamente quando a hidrologia está pior na região sudeste. Portanto, existe uma complementação entre a geração da bioeletricidade, a partir da cana-de-açúcar, e a geração da hidroeletricidade no Brasil. Hoje, o Brasil contrata energia através de leilões públicos. Em 2005, nós tínhamos cerca de 50 megawatts apenas de energia eólica no Brasil. Em 2013, com o que já foi contratado, nós vamos aumentar esse valor em 100 vezes. Vamos para mais de 5.200 megawatts. Da mesma forma, a bioeletricidade, que vai crescer enormemente nos próximos anos. Portanto, com o processo de leilões que estão sendo realizados, a tendência é da participação de energias alternativas crescerem na matriz energética brasileira. Eu acho que o grande desafio de energia para o Brasil é a integração a um baixo custo. E hoje a gente tem tecnologia não só para geração hidráulica, mas também para geração a partir de biomassa. Então aqui, por exemplo, esse bosque tem que ser limpado todos os anos. Existe uma produção importante de biomassa. O bagaço da cana, que é utilizado aqui na Moenda, ele tornaria esse lugar totalmente autossuficiente em energia elétrica. Ou mesmo a lavoura de espécies, por exemplo, como o capim-elefante, ou subprodutos da atividade agrícola que permitiriam gerar energia. O que a gente não tem ainda são essas unidades, digamos, comercialmente acessíveis, mas a tecnologia para ter elas, e muitas pessoas criativas às vezes acabam conseguindo resolver esse problema. Hoje, quando a gente pensa em usinas hidrelétricas, a gente pensa sempre no próximo projeto. Por que Belo Monte foi aprovado, apesar de tantas críticas dos cientistas, tantas críticas dos acadêmicos, mesmo daqueles que fizeram os estudos de impacto ambiental? Porque era o próximo projeto, aquele que estava disponível, o inventário do potencial hidrelétrico tinha sido avaliado. Se a gente observar os planos de geração de energia no Brasil, os planos para 2030, a gente vai ver que praticamente todos os grandes rios da Amazônia eles têm algum empreendimento previsto. A gente vai então conviver no futuro com todos os grandes rios gerando impactos ambientais e sociais. A gente não vai permitir que a gente tenha rios de fluxo livre no Brasil. A gente pode fazer isso, olhando de maneira integrada quais são as alternativas energéticas que a gente tem que explorar e se é necessário aumentar a produção de energia hidrelétrica, a gente não pode olhar sempre para o próximo projeto. Uma alternativa a novos empreendimentos é aquilo que se chama de repotenciação das usinas hidrelétricas existentes. O esforço dos agentes de geração no setor elétrico, ele está bastante voltado para a repotenciação, não só de pequenas centrais hidrelétricas como essa, mas de grandes usinas também, principalmente aquelas que foram construídas na época do Milagre Brasileiro, lá na década de 70, na década de 60, onde a tecnologia era bastante inferior à tecnologia de hoje. Você pode usar tecnologias atuais, turbinas mais eficientes, rotores mais eficientes. Então, usinas aí de 500, 600 megawatts, você pode ter ganhos aí de
15%, 10%. Nas pequenas centrais, proporcionalmente os ganhos são até maiores, porque essas pequenas centrais são mais antigas. Essa daqui, por exemplo, é do início do século passado, 1912. Muitas outras são também, você está falando em gerações de tecnologia de mais de 50 anos de diferença. Então, muitas vezes você consegue ter ganhos de 50% numa PCH e numa grande usina que foi feita há 40 anos atrás, você ganha só 10, 15%. Sobre energia limpa, sustentável, nós temos um exemplo recente de uma usina hidrelétrica de um projeto novo, bastante eficaz, onde o reservatório é mínimo e é uma usina praticamente a fio d'água. Fio d'água é aquela que você gera o fluxo do rio, você não armazena. E Monte Claro é um exemplo no Rio Grande do Sul de bastante sucesso, que deve ser bastante seguido. Com a tecnologia que nós empregamos nessa usina hidrelétrica, que é a fio d'água, se fosse uma tecnologia de 50 anos atrás, a gente teria inundado uma área muito maior, com desmatamento de uma área muito maior. Então, com essa nova tecnologia, a fio d'água, usando túneis de adução, a gente conseguiu uma energia em relação à área inundada muito maior que as tecnologias passadas. No caso nosso, ela está acima, muito acima de 20 megawatts por quilômetro quadrado de área inundada. E isso nos dá o direito também de pleitear o crédito de carbono. Depois de 4, 5 meses na Antártica, eu consegui baixar o consumo para os valores previstos. Quando eu fiz o primeiro balanço de energia, eu não imaginava que pequenas ações pudessem gerar um gasto tão grande de energia. O fato é que eu gastei 11 vezes mais energia no começo, porque eu não sabia usar energia a bordo. Então, por exemplo, eu mantinha 18 graus de temperatura, que era muito. É desconfortável, porque você tem que tirar a roupa quando entra dentro. Eu fazia água doce com muita frequência e uma boa parte da água congelava logo em seguida, porque sobrava. Eu fazia 50, 60 litros por dia e eu consumia 10, 12, 20 quando tomava banho, 25. Eu acionava o gerador, às vezes, uma vez por mês, para falar com o Brasil e não aproveitava para fazer a carga das baterias. Então, era uma série, na verdade, de procedimentos não conectados que geravam desperdício. E isso a gente faz em casa todo dia, né? E essa consciência eu acho muito importante a gente desenvolver. E no barco é uma questão de tempo só. Mesmo que você não queira entender isso, você vai entender. Hoje, estima-se que o Brasil perca em torno de 16 a 17% de toda a energia elétrica produzida nas linhas de transmissão e distribuição. Para diminuir a necessidade do Brasil de grandes empreendimentos, de grandes hidrelétricas, de grandes obras para a geração de mais energia, é importante o Brasil investir numa maior eficiência energética. A energia mais barata que você gera é a energia que você economiza. Ao invés de leilões de energia elétrica, de fontes como uma hidrelétrica ou de termoelétricas, o Brasil poderia ter leilões de energia de eficiência energética. E mesmo alguns estudos demonstram que a gente poderia também aproveitar outras fontes, como a energia de marés. O Brasil, com uma costa de quase 8.000 quilômetros, tem um potencial muito grande. Os recursos do mar, eles são muito promissores. Existem vários estudos baseados em estimativas. Mas certamente o número global que se pode dar para o nosso planeta é que existe, em termos de recursos energéticos do mar, muitas vezes mais potência do que nós precisamos para a sobrevivência do nosso planeta. Obviamente, nem tudo isso pode ser aproveitado, ou por conflitar com outros usos do oceano, né, ou porque ainda não se tem formas economicamente viáveis de transportar a energia produzida em longas distâncias. Queria encarecer muito o custo dessa energia. A energia das ondas é uma forma potencial para o futuro. Nós temos um projeto na COP para fazer uma usina de demonstração no Ceará. Isso é possível ser feito, como também pode-se usar a maré
pode-se usar outras maneiras, correntes oceânicas. Hoje se pensa em muitas possibilidades. A França já produz por mais de 30 anos, né, cerca de 40 anos já, energia elétrica na sua usina de La Rance, que é uma barragem, e a potência instalada lá é em torno de 240 megawatts. A Coreia está iniciando a produção numa usina com potência de 255 megawatts. O Brasil não pode ter medo de desenvolver tecnologia de ponta. O que nós investirmos agora em obtendo sucesso, o retorno é estrondoso. O retorno é de alta tecnologia, não só para aumentar a produção de energia limpa no Brasil, mas também para exportar essa tecnologia. A energia das águas é mais uma via com muito potencial a ser explorado, mas ainda existem muitas outras. Você vai ver nos próximos episódios de Caminhos da Energia. Até lá! Uma realização CPFL e Energia.